Nessa videoaula, nós vamos estar implementando um componente de interface, utilizando o JavaScript, o DOM e os eventos. Para iniciar a aula, eu vou basicamente implementar um código HTML como o padrão. Eu vou chamar esse código de dialog HTML, porque vai ser o componente de interface que nós vamos estar implementando. Esse dialog ele vai seguir as nossas implementações até agora. E basicamente o nosso código HTML, vou mostrar onde que ele está localizado na mesma pasta que eu utilizei no exemplo anterior. Executo ele e ele aparece aqui no nosso navegador, exemplo de dialog. Esse dialog, só para exemplificar como é que ele ficaria no nosso código, eu vou primeiro construir o layout dele utilizando HTML e CSS e depois nós vamos implementar essa funcionalidade de fato. Então, inicialmente eu vou inserir um botão, que eu quero que esse dialog ele seja ativado quando eu clique no botão. E eu vou inserir um elemento também, esse elemento ele vai ser um elemento do tipo div. Vou definir uma classe para ele. Essa classe vai ser o dialog, propriamente dito. E eu vou inserir uma mensagem aqui, mensagem dentro da caixinha. A princípio, esse código HTML ele tem uma representação bastante simples. E eu vou inserir agora informações de layout para ele na nossa folha de estilo CSS. Na nossa folha de estilo CSS, eu gostaria de trabalhar apenas com o meu elemento div. Então, a princípio, eu só vou alterar a apresentação dele. Eu vou definir que ele vai ter uma cor de fundo, só para ele ficar um pouquinho mais visível. Vou definir algumas informações de padding para ele. 10 pixels é muito, para 5 pixels. E posso definir também uma informação de border. Border não, vou colocar box shadow. Vou colocar aqui, eu vou querer um box shadow de 3 pixels por 3 pixels. Eu vou colocar uma cor razoavelmente um cinza meio claro. A visualização que nós vamos ter vai ser mais ou menos dessa aqui. A caixa amarela ela ainda ficou muito grande, eu não gostaria dela tão grande assim. Então o que eu vou fazer, acho que ficou muito escuro também, vou colocar uma cor mais clara. Vou definir também uma largura para ela, vou colocar uma largura de 100 pixels. 100 talvez seja muito pouco, vou colocar 200 pixels. E aí basicamente ele está desse tamanho aqui. A questão só, o que eu vou fazer também, eu vou definir também uma border radius de 2 pixels só para ele ficar ligeiramente arredondado, a bordinha. E nesse cenário aqui eu criei esse elemento e esse elemento ele está aparecendo. Só que o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero definir que ele tenha ele vai ter um display none. Então esse elemento ele não vai aparecer. No entanto, ele só vai aparecer quando eu tiver uma classe dialog e showPut. E aí o que eu vou fazer é que nesse cenário eu vou alterar o display dele para block. E aí o que vocês vão observar é o seguinte. Esse elemento a princípio ele não aparece. E o que nós vamos fazer agora é, nós vamos implementar um código JavaScript para apresentar esse elemento apenas quando eu clicar no meu elemento botão da minha estrutura DOM. Então, novamente eu vou recuperar o meu elemento da minha estrutura DOM. Quando eu clicar no meu elemento, eu vou executar uma função
E nessa função que eu vou fazer, além de recuperar o meu elemento aqui, eu vou também recuperar o meu dialog. Lembrando que o método querySelector ele me permite fazer a seleção dos elementos da minha estrutura DOM, inclusive utilizando seletores CSS. E aí então, nesse caso aqui, para recuperar o meu dialog, eu vou utilizar a classe dele, utilizando o operador de ponto do seletor CSS, e eu recupero ele. A funcionalidade que eu vou implementar vai ser a seguinte: quando eu clicar no meu dialog, no meu botão, eu vou recuperar o meu elemento dialog, que já existe na minha estrutura, e eu vou alterar a classe dele. E a classe dele eu vou falar para ela receber dialog. Show. Então o que acontece é, quando eu clicar no meu elemento, eu vou alterar a classe do meu elemento dentro da minha estrutura DOM para dialog show. O comportamento que vocês vão observar vai ser assim: eu tenho o meu botãozinho, quando eu clicar, a minha mensagem dentro da caixinha ela aparece. Esse tipo de funcionalidade ele é bastante implementado como componente de interface. Eu posso inclusive fazer algumas alterações no CSS para tentar deixar ele um pouquinho mais elaborado. Por exemplo, eu posso falar que esse meu elemento ele vai ter uma opacidade de 0. Eu posso falar para ele que ele vai ter um transform de scale de 0. E o que mais? Vou falar que ele tem um translate x de menos 100 pixels também. E aí o comportamento que eu posso fazer é o seguinte: ao invés de eu deixar esse elemento simplesmente assim, eu posso utilizar ele com uma transition do CSS3. Vou falar que todas as propriedades da transition elas têm que sofrer uma mudança linear e que essa mudança linear tem que levar 0,3 segundos. E aí o que eu vou fazer basicamente aqui, ao invés de eu simplesmente chamar o display block no dialog show, eu vou alterar a opacidade desse elemento. Então ela vai voltar para 1, ele vai aumentar em escala e ele vai para a posição 0 pixels no translate x. O comportamento que nós vamos observar vai ser um pouquinho diferente. A questão agora é que ele aparece com essa animação. Simplesmente ele aparece. Nós podemos implementar algumas outras funcionalidades. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a minha caixinha ela simplesmente aparece. Eu vou fazer ainda mais uma alteração aqui, além do translate x, que eu sinceramente eu não achei que ele ficou tão legal. Eu vou colocar translate y nesse caso aqui. Vamos ver se ele melhora para ele alterar no eixo das ordenadas. Eu tenho que alterar aqui também. Venho para cá. E aí ele aparece. Tá. Nós poderíamos tentar implementar outras funcionalidades, como por exemplo, eu posso, nesse caso aqui, o meu botão ele só faz o dialog aparecer. Mas eu poderia tentar alterar esse código para que, além de fazer o elemento aparecer, ele pode fazer o elemento sumir quando o elemento estiver aparecendo. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que fazer uma verificação no dialog. Eu vou fazer uma verificação no dialog.className. Vou fazer uma verificação que, se o dialog.className for dialog show, então eu tenho que fazer o dialog.className receber dialog, simplesmente. Então eu removo a classe show. Se não, eu faço ele aparecer. Então nós criamos um comportamento um pouquinho diferente. E o que nós vamos observar, eu clico, o meu elemento aparece, eu clico, ele some.